Voltei! Estou aqui para mais uma aulinha de geografia. Preparados? Que bom! Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre vegetação. Na última aula, nós conhecemos os diferentes tipos de vegetações que existem no Brasil. Vegetação são as formas de plantas, de árvores, de flores que compõem uma paisagem, que faz parte de uma paisagem. Nós vimos que o Brasil é um lugar rico em vegetações. Por quê? Porque o Brasil é um país com muitos solos e climas diferentes. E as vegetações mudam de acordo com os climas. Tem aquela que precisa de um clima mais quente, tem aquela que precisa de um clima mais frio. E como o Brasil tem vários tipos de clima, automaticamente nós temos vários tipos de vegetações. Mas na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a devastação, a destruição da vegetação brasileira. Infelizmente, com o passar do tempo, a vegetação brasileira tem sido alterada, tem sido mudada pelo ser humano. Lá no comecinho, quando os portugueses chegaram no Brasil, o Brasil tinha muitas vegetações. Olha só esse mapa. Esse mapa aqui está mostrando as diferentes vegetações que tinham antigamente, antes dos portugueses chegarem, antes do Brasil ser colonizado. Olha quantos tipos diferentes, olha como está colorido esse mapa, cheio de vegetações, cada pedacinho do Brasil com uma parte de vegetação, não é verdade? As vegetações que foram mais alteradas foram a Mata Atlântica e o Cerrado. As duas formas de vegetação sofreram muito com as alterações que o ser humano fez. Uma das maneiras de destruir a vegetação é o desmatamento. Você sabe o que é desmatamento? Olha só. Desmatamento é quando o ser humano destrói a natureza, cortando árvores, queimando, fazendo pastagem para animais ou até mesmo para construir suas casas de maneira inconsciente. É quando ele desrespeita a natureza simplesmente para ter aquilo que ele quer. Ele vai construindo cidades, vai fazendo plantações, queimando as árvores, destruindo a vegetação, cidades vão surgindo, carros vão ocupando espaço, plantações são feitas, cidades vão crescendo. Cadê a vegetação? Cadê as árvores que tinham aí? Olha como a poluição aumenta. As árvores aos pouquinhos vão sumindo. E se ele não parar, um dia vai chegar o fim. Viu só? O desmatamento é uma das causas de devastação da vegetação brasileira. E acontece até hoje, viu? Não foi só lá atrás quando os portugueses chegaram, não. Até hoje, muitas formas de vegetação sofrem com o desmatamento que o próprio ser humano causa. Bom, o Cerrado, lá atrás, ele ocupava a maior parte da região centro-oeste do Brasil. Goiás, Mato Grosso. Pegava também alguns pedacinhos da região sudeste. Porém, com o passar do tempo, essas regiões de cerrado começaram a ser alteradas por causa da mineração, a busca por minérios, por causa da agricultura, da pecuária. As pessoas começaram a ocupar os espaços de cerrado para fazerem as suas atividades, como plantações, cuidar de animais, procurar minérios. E essas ocupações fizeram com que os cerrados sofressem alterações, porque para que eles pudessem plantar, eles tinham que tirar as plantações, tirar as plantas que já existiam para plantar coisas novas. Para poder cuidar dos animais, eles tinham que tirar aquelas árvores no meio do caminho, abrir pastos maiores para poder cuidar dos animais. E com isso, o cerrado sofreu uma grande devastação. E não foi só o cerrado. Quando uma vegetação é devastada, os animais que moram naquele lugar também sofrem as consequências, porque eles ficam sem o seu habitat natural. Então, com a devastação do cerrado, muitos animais também sofreram entrando em extinção. Uma outra coisa que contribuiu
para a diminuição das regiões com cerrado foram as queimadas. As queimadas são maneiras mais rápidas de limpar o terreno. As pessoas fazem queimadas para que as plantas queimem, elas consigam tirar com mais facilidade e assim aproveitar o território. Infelizmente, com as queimadas, as plantas morrem e o solo fica prejudicado. Algumas queimadas acontecem naturalmente, quando cai um raio, por exemplo. Mas a grande maioria das queimadas em qualquer tipo de vegetação, ela é feita sim pela ação humana, que precisa tirar aquelas árvores do meio do caminho para conseguir fazer as suas atividades. Mas isso é errado? As pessoas não precisam daquela área? Sim, precisam. Mas será que precisa de tudo mesmo? Será que não teria uma outra estratégia, um outro lugar? Será que elas não poderiam fazer em espaços menores ou replantar em outros lugares? Nem sempre as pessoas pensam no meio ambiente. Elas pensam só em conseguir aquilo que elas querem. Muito triste. Bom, um outro tipo de vegetação brasileira que sofreu muito com a devastação foi a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um tipo de vegetação que ocupa praticamente todo o litoral brasileiro. Quando os portugueses chegaram aqui, as primeiras matas que eles viram faziam parte da Mata Atlântica. E por ocupar grande parte do território brasileiro, a Mata Atlântica foi uma das vegetações mais devastadas, principalmente para a ocupação do território, para que as pessoas pudessem construir cidades, casas, povoados e vilas. Elas precisaram destruir a Mata Atlântica, cortar as espécies de árvores, tirar os habitats de muitos animais para ocupar aquele espaço. Um dos motivos principais da devastação, da destruição, da diminuição da Mata Atlântica foi a ocupação do território. Mas não foi só com isso. A devastação da Mata Atlântica começou quando eles foram explorar o pau-brasil. Depois de explorar o pau-brasil, eles foram plantar cana-de-açúcar. Lembra da aula de história? Depois da plantação de açúcar, começaram a ter outras plantações, outras atividades agrícolas, começaram a ter mais cidades, a chegar mais pessoas nas regiões. Então, todos esses fatores foram permitindo que a vegetação da Mata Atlântica fosse destruída. Hoje, a maior parte da Mata Atlântica não existe mais. O restinho que sobra, as poucas regiões que têm algumas espécies da Mata Atlântica, elas são protegidas por lei. É crime se alguém devasta a Mata Atlântica. Lembra que eu mostrei no comecinho o mapa de como era a vegetação antes dos portugueses chegarem? Bom, olha agora esse mapa. Esse mapa é o mapa atual. Como está o Brasil hoje? Como estão espalhadas as vegetações em todo o país? Olha como tem pouquinho. Olha como a parte destinada à área urbana, a área feita pelo ser humano, está bem maior. Nesse mapa, a cor laranja mais escura representa a área devastada pelo homem. As áreas onde o ser humano tirou a vegetação que tinha para poder ocupar, criar cidades, criar produções agrícolas, fazer a pecuária. Olha quanto espaço laranjinha tem aí. Infelizmente, o ser humano destruiu bastante a nossa vegetação. É muito triste, né? Ó, eu vou colocar para vocês verem agora os dois mapas juntinhos. Olha como eles são diferentes. O primeiro mapa, ele mostra como era antes. O segundo mapa mostra como é atualmente. Olha como mudou. Viu só? O ser humano devastou a vegetação brasileira. Professora, não existe mais árvores no Brasil? Não, não é isso. Ainda existe, graças a Deus. Mas comparando com o que tinha antes, o ser humano destruiu bastante, né? Ele destruiu muito a vegetação brasileira. Nós precisamos ter a consciência de que precisamos sim utilizar o espaço, criar cidades, construir, ter atividades agrícolas, atividades pecuárias, mineração. Sim, nós temos que explorar os recursos naturais. Porém, nós precisamos fazer isso com sabedoria e com muita consciência, porque o meio ambiente precisa ser cuidado. Tudo bem?
Então agora eu quero que você treine o que você aprendeu. Pega o seu livro de geografia e abre na página 79. Nas páginas 77 e 78 tem tudinho isso que eu falei. Se você quiser ler, pode ler. Na página 79 tem 2 exercícios. Pode fazer os 2 no livro mesmo. Tem um espacinho embaixo do segundo que dá para você fazer. No exercício 1, você vai observar os 2 mapas. Esses que eu mostrei para vocês, eles estão aí no livro de vocês também. Você vai ver se mudou muito. Vai ver se tá diferente ou não e vai explicar por que isso aconteceu. A gente falou tudo isso aqui no vídeo. No exercício 2, você vai dar algumas dicas. O que você faria para preservar, para cuidar das espécies de vegetação que ainda existem no Brasil. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar no e-mail ou mandar uma mensagem para mim na Agenda Edu. Amo vocês, estou com muitas saudades. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!